Nestes tempos polarizados de ódio, de trincheiras, falta esse lugar de escuta? Falta. Falta e eu temo pelas gerações mais novas. Temo que, as mulheres, percam algumas das coisas que demoraram tantos anos a conquistar. O que é que se pode fazer para virar a mesa, para virar as Isso. mentalidades retorcidas? Virar a mesa, continuar a lutar, continuar a falar, fazer muitos podcasts que falem da mulher Convidar convidar muitas Ana Paulas. convidar muitas mulheres portuguesas que têm uma cabeça que ainda estão vivas, aquelas que passaram momentos tão difíceis, em que não podiam falar, em que se falava baixinho, em que o respeitinho era muito bonito. E que sofriam violência Sofriam uma doméstica e violência não só. e não podiam, não tinham nenhuma entidade a quem se queixar, não é? E isso, é preciso ouvir essas mulheres. É preciso que haja memória e que, Sim. para não haver essa romantização de um certo passado. Exato. Não era romântico esse passado, não havia romantismo nenhum. Havia um enorme sofrimento de homens e mulheres, mas principalmente das mulheres. Onde fores, por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. A minha entrevistada nasceu no Planalto da Huila, província de Angola. Lá onde, como ela descreve, o sol chega primeiro e há tanta luz que só a sombra permite a respiração breve e o soluço. Falo da poeta Paula Tavares, ou Ana Paula Tavares, na prosa e na academia, enquanto professora, historiadora e investigadora da história e literatura angolana. Como escreveu numa pequena autobiografia desassombrada, Ana Paula cresceu a olhar a serra como lugar para fugir e sentir o mundo à volta, soltando maldições e aprendendo a cozinhar, e com isso a arte de fabricar venenos escondidos, em pequenos frascos, para todas as eventualidades. Nos anos 60 do século passado, o mundo mudava e a escola ensinava a ser dócil, útil, respeitosa e mulher. Mas não era esse o futuro que Ana Paula Tavares desejava para si. Quando descobriu o poder da leitura, assim como o poder da escrita e a possibilidade de mundos que lhe dava, Ana Paula nomeou-se contadora de histórias e fê-lo, agora abro aspas, não para não morrer, mas para sobreviver à vida de todos os dias e à agonia de estar viva. O sentido primeiro das palavras tinha-me sido dado pelas mulheres dos pastores, que com as suas vozes de cristal enchiam as manhãs de sons e ditados para organizar os dias. A história e o seu estudo permitiram a Ana Paula Tavares método, disciplina e a aprendizagem da capacidade de dizer não e de escolha, para contrariar um certo destino que estava reservado para si. A história dos bancos do liceu e da universidade não era a sua história, nem dos lugares à volta. A primeira e a segunda dinastia tinham outros nomes e uma antiguidade que não batia certo com a chegada dos portugueses. E volta a abrir aspas. Assim voltei-me para a desordem e o seu fascínio, e o aprendizado de um vasto continente desconhecido e a haver. A linguagem pode ser um instrumento de revolta e reivindicação. Li os primeiros livros zangados e comecei com a alfabetização segundo o método Paulo Freire, confluência de vários elementos e única possibilidade de luta que sabia e podia fazer. Ler tudo, das pedras aos livros, e ensinar.
Angola ficou independente em 1975 e a guerra continuava. Ana Paula Tavares fugiu muito e muitas vezes, mas sempre encontrou um lugar onde ficar e ensinar. A experiência da maternidade mostrou-lhe o tanto de que era capaz, mesmo na adversidade. E volto a citá-la. Nasceu-me uma filha e a vida tomou outro gosto, mesmo se havia que inventar comida para sobreviver os dias, lavar roupa no rio, descobrir as fontes de água potável, recordar ensinamentos antigos para viver. A memória ajudou. As vozes das mulheres primeiras estavam presentes no dia-a-dia e na escrita enquanto olhava à volta e aprendia. Escrevi sempre. Publiquei tarde, por pensar que versos que tratavam o corpo, os pés fincados na terra, não eram tão importantes como outros que me antecediam e falam da luta. Foi grande a batalha para substituir o eu pelo nós. Inscrever no olho da água que me espreitava os dias a forma de fintar o destino que tinha, afinal sido, toda a vida. Paula Tavares tinha 33 anos quando publicou o seu primeiro livro de poesia, Ritos de Passagem, pela União dos Escritores Angolanos, em 1985. Mas a obra não foi bem recebida, acharam-na ofensiva. Ou melhor, um livro que era um exercício de voz passou a ser catalogado como uma escrita imprópria de senhoras de bom nome e bom porte. Porque a sua poesia rasgou com uma certa ideia de mulher continente, dando-lhe corpo, voz, individualidade, sexualidade. Um tremor poético para a época. Vou querer falar sobre isto. Em Portugal, Ana Paula Tavares continuou a estudar e a escrever. Um mestrado, um doutoramento em Antropologia da História pela Universidade Nova de Lisboa e várias descobertas sobre a importância da escrita como exercício de poder. Ao longo deste tempo, escreveu crónica, novela, mas é a poesia que lhe orienta os dias. E é hoje uma das vozes literárias mais amadas e destacadas de Angola. E não só. Sei que Paula Tavares aprecia a síntese poética, o poema enxuto, limado até uma simples frase virar diamante e dizer tudo o que há para dizer. O seu último livro, Poesia Reunida, seguido de Água Selvagem, foi publicado em 2023 pela editora Caminho e nele podem conhecer a sua vasta obra poética. Tenho muito para lhe perguntar, mas acima de tudo, muito para escutar esta mulher, esta angolana, esta poeta e historiadora com um extenso estudo sobre a história do seu país. Como olha Ana Paula Tavares para o passado colonial e o processo de descolonização de África. Há ainda uma certa descolonização do pensamento por fazer no nosso país? Sei que Ana Paula Tavares é da opinião que o 25 de Abril começou em África, nas colónias. E quanto a isso, o que é que ficou por contar na história da luta antifascista e anticolonialista? Que histórias de esquecimento importa lembrar? E como encara Ana Paula este regresso de uma certa direita ultraconservadora e radical? Qual o lugar da escuta e do diálogo construtivo nestes tempos cada vez mais polarizados? É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, Ana Paula Tavares, bem-vinda ao podcast da Beleza das Pequenas Coisas. Olá, Bernardo. Muito obrigada por me ter convidado e eu espero estar aqui a olhar para a beleza das pequenas coisas, que é um achado. É uma maravilha tê-la aqui. Vamos saltar juntos? Vamos embora. Vamos embora. Pare por um minuto. O que é para si viajar? Para nós, na DS Automóvel, é uma arte e queremos ajudá-lo a apreciá-la. Mantenha a mente aberta, tudo é uma questão de perspectiva. Se o dia está frio, foque-se no conforto do banco aquecido. Observe, mas a sério, absorva cada detalhe. Dos acabamentos premium à tecnologia de ponta, os nossos automóveis embelezam até as viagens mais longas. Reflita sobre o que vê, ouve e sente. Aprecie a paisagem, ouça o seu podcast preferido e deixe-se levar. Por que viajar indiferente quando há tanto para desfrutar? Entregue-se à arte de viajar. DS Automóvel. Então eu começo com um olhar para a história e para o passado colonial português, em África. Agora que comemoramos os 50 anos do 25 de Abril, há um lado pouco contado, ou ainda por contar,
que é o facto da luta antifascista e de libertação ter começado em África, não é? É verdade. E eu penso que ainda há uma zona de sombra muito grande sobre esse lado da história que realmente foi importante para todos os acontecimentos que se sucederam uns aos outros e para a compreensão completa do 25 de Abril. Na história, não é? E agora falo um pouco como estudante de história toda a vida, há essas zonas sombras, zonas de esquecimento. E é uma zona muito repetida, uma narrativa Exato. fantasiosa. No caso do 25 de Abril, parece que aconteceu tudo num dia, numa manhã, É num verdade. dia inteiro e limpo, não é? É verdade, e eu costumo dizer que, por exemplo, o 25 de Abril não aconteceu em todo lado ao mesmo tempo, porque nessa altura Portugal tinha colónias e o conhecimento do 25 de Abril chegou em horários e dias diferentes às diversas colónias onde ainda estavam portugueses e estavam soldados, estavam combatentes e onde, em grande medida, se tinha feito todo o processo, não é, que conduziu mais tarde ao 25 de Abril. Portanto, há uma imensa zona sombria, esquecida, Por contar. que ainda está por contar. Então o 25 de Abril começou a ser forjado em África. Eu não tenho dúvidas nenhumas de que quando os primeiros combatentes em Angola, na Guiné, em Moçambique, pegaram em armas, porque se esgotou todo aquele processo inicial de negociação que houve uma tentativa de negociação. Houve uma tentativa de pressionar Portugal através de instâncias internacionais para que a negociação levasse à independência das então colónias. E, esgotada essa iniciativa, começou a luta armada, aquilo que nós chamamos a luta de libertação nacional e aquilo que os portugueses chamam guerra colonial. Só isso, se nós pensarmos, dá a impressão que são dois acontecimentos, não é? Quando um não existe sem o outro, não é possível compreender um sem compreender o outro. Mas é evidente que é aí que começa, é com o bombardeamento dos camponeses de Cassange, em janeiro de 1961, e mais tarde com os terríveis acontecimentos do 15 de março, no norte, nas fazendas portuguesas, nas fazendas de alguns portugueses, onde morreram centenas de pessoas, e é mais tarde, em fevereiro, com o assalto às prisões de Luanda, numa tentativa de libertar presos políticos que estavam presos apenas por delito de opinião, muitas vezes, por não pensarem da mesma maneira que o sistema colonial impunha, não é? Da maneira que era imposta. E, portanto, são todos esses acontecimentos que juntos, não é? Vão criar 14 longos anos de guerra, não é? Uma guerra violenta, onde morreram portugueses jovens, não é? Que não tinham nada que ter morrido ali, e onde morreram muitos angolanos, guineenses, moçambicanos, que ainda hoje não têm nome. Ainda hoje não têm, sim, a não ser mortos sem nome. Muitos deles, não é? Sem... A grande maioria deles, quer dizer, nós sabemos alguns nomes, não é? Um nome referido, não sei se suficientemente lembrado, é Amílcar Cabral, não é? Sem dúvida nenhuma, e é importante que nós voltemos a Amílcar Cabral, não só pela sua participação e organização das diferentes lutas de libertação nacional,
Criou Mas o PAIGC, não é? Exato. O Partido Africano de Independência da Guiné e Cabo Verde. Mas por todo um pensamento que ele nos deixou, um pensamento político que estava muito à frente do seu tempo. Amílcar Cabral foi um homem que refletiu sobre a importância da cultura e deixou textos importantíssimos sobre a necessidade de dizer que a revolta, a luta armada, não era possível ser uma revolução cultural, não é? Entendamos aqui que a revolução cultural que Amílcar Cabral propunha não tem nada a ver com a revolução cultural chinesa ou outra coisa assim. Não, era uma revolução pela cultura, pelo ensino, pelo acesso das populações ao conhecimento. Ele era um grande defensor da escola como lugar de aprendizado, não é? Em todos os sentidos. E, portanto, eu acho que hoje era muito importante voltar àquilo que Amílcar Cabral nos deixou para ser lido, refletir sobre isso e pensar, não é, que um homem que era agrónomo, que fez a sua licenciatura aqui na Faculdade de Agronomia em Lisboa, que casou com uma mulher portuguesa, da qual tem uma filha. O seu primeiro casamento é com uma mulher portuguesa, também ela agrónoma, e que, enquanto agrónomo, visitou Cabo Verde, Angola, ainda antes de todo o processo de luta de libertação nacional. E, sobretudo, a sua estadia em Angola e tudo aquilo que ele viu nas fazendas de café, por exemplo, nas fazendas de algodão, a separação das pessoas, o facto dos trabalhadores serem tratados como uma espécie de não pessoas, uma vez que não tinham bilhete de identidade, tinham cadernetas indígenas, eram os indígenas, não é? E ainda há aquela memória dos povos escravizados, não é? Esse Exato, tipo de cultura. Sim, Cultura, a palavra usada agora é de outra maneira. Esse exato. tipo de A memória das centenas de anos de escravização e da ida da travessia do Atlântico é uma memória que é preciso visitar e estudar, não é? Nós todos os dias estamos a aprender novas coisas, novos dados sobre esses 300 e tal anos que durou esse processo. É que nós às vezes esquecemos. São 300 anos da história do continente africano com essa saída de pessoas escravizadas de uns lugares para os outros, não é? Enquanto historiadora, pensadora, mulher angolana, o que é que responde às tantas vozes, muitas delas públicas, que dizem não se pode olhar para a história com os olhos do presente, fomos bravos, o povo português corajoso, por mares nunca antes navegados, descobrindo, e usando a palavra descobrimentos, e que não vale a pena revisitar a história, não vale a pena ir ao passado para contar o presente. O que é que diz enquanto historiadora? Este é um assunto de agora. Exato. Eu tenho muita pena que essa narrativa se tenha cristalizado da pior maneira, não é? Todo o povo tem direito à sua memória. A memória coletiva é uma maneira de construir uma unidade, não é? E polos de identidade com os quais as pessoas se relacionam, não é? Agora, essa narrativa não pode sistematicamente, e ela continua a ser assim apresentada, nos manuais escolares, as crianças entram na escola e imediatamente são expostas a essa narrativa não pode excluir o outro, não é? Subvalorizar o outro. Subalternizar o outro, não é? Muitas vezes tratar como se ele não existisse, que aquilo eram terras de ninguém, não é? Sem um olhar crítico, Portanto, quer dizer também, não? Exatamente, as coisas aconteceram. Não podemos negar, não vamos agora passar uma borracha sobre o passado. Temos é que olhar para todos os ângulos da história e temos que pensar que estamos no século XXI e que é preciso uma reflexão e um pensamento
crítico Sobre essa história, sobre essa mesma para história. podermos avançar Exatamente. e percebermos onde chegamos e onde importa melhorar, aprofundar, avançar no pensamento, é isso? Exato. Há um pensador caniano que eu não me canso de citar. Ele é já muito velhinho, é um eterno candidato ao Nobel, que nunca teve, nem vai ter, mas ele tem um livro que é um livro precioso, não é? Ele fez muitas outras coisas que são importantes, e eu tenho muita pena que mesmo no continente africano ele seja mal conhecido. Chama-se Ngugi wa Thiong'o, e ele afirma que a descolonização foi, no fundo, fácil, se nós tivermos em conta o quão difícil é a descolonização das mentes. E eu acho que isso é que não foi feito. Ainda não foi feita a descolonização das mentes. A descolonização das mentes não foi feita. E não foi feita porque ela precisa de um aprendizado à hora da nascença. Quer dizer, a criança, quando nasce, tem que ser exposta, não é, ao pensamento crítico, à reflexão, às maneiras de pensar, não é? E não ser-lhe vendida uma narrativa empacotada, cristalizada, não é? Que muitas vezes não tem razão de ser. E que se propaga também nas escolas. Exatamente. É isso? Não é? É isso que está na base do racismo, que os estudos apontam que ainda há muito racismo em Portugal? Sem dúvida nenhuma. Se não houver uma revolução que se faz na escola, se não houver uma maneira de abordar, não é? Uma maneira crítica de abordar toda essa narrativa, nós vamos continuar a ter fenómenos de racismo, mais explícitos, menos explícitos, mas há alguns muito graves. Com muito ódio, não é? Não esqueçamos Alcindo, não é? O jovem cabo-verdiano que foi morto sem razão nos anos 90. Nenhuma, não é? Ou Bruno Candé, mais recentemente. Ou Bruno Candé, mais recentemente. Não esqueçamos as formas como muitas vezes as pessoas são tratadas no cotidiano. Não é? Morreu recentemente uma pessoa racializada nos Açores, também por motivos racistas. Por exemplo, não é? E isso tudo tem que ser um processo muito complexo, no qual a escola tem um lugar muito importante. E quando eu digo a escola, eu digo a primeira escola, o infantário. Faz parte da sociabilização da criança esse entendimento do outro, seja o outro quem ele for. É essa a revolução que ainda falta fazer nos 50 anos do 25 de Abril? Para mim, sem dúvida nenhuma, é essa, o alargamento do pensamento, a leitura de determinados autores que nos obrigam, não é? Que nos obrigam realmente a pensar diferente. E quer dizer, não se trata da minha parte, enquanto angolana e que tem como seu país de acolhimento Portugal, ter uma data de receitas para Portugal. Trata-se apenas de partilhar, não é, enquanto professora, experiências que tenho. E eu acho que quando o dever do professor não é ensinar matéria, não é? Não é impingir muita matéria. Esse é o mau professor. Eu acho que o dever do professor é ensinar a pensar e depois o aluno faz as suas escolhas, não é? Isso falta fazer, falta. Pois, é uma questão de facto que a escola tem que melhorar, ensinar a pensar. Lanço-lhe a pergunta célebre de Batista Bastos: onde é que estava no 25 de Abril? Eu estava no Lubango, tinha acabado uma aula de alfabetização de adultos que nós fazíamos na clandestinidade. Eu formalmente era já professora, dava já aulas. Tinha 20 e poucos? Sim. E depois, quando saíamos do trabalho da escola, tínhamos um grupo que fazia aulas de alfabetização de adultos nos diferentes bairros periféricos da cidade.
que ainda eram bastante afastados, e tínhamos regressado de uma dessas aulas de alfabetização, e estava um grupo de amigos à nossa espera, e disse-nos: aconteceu qualquer coisa em Portugal. Mas para nós, como tinha há muito pouco tempo saído o livro do Spínola, não é? A ideia foi que seria uma coisa ainda mais à direita, do que aquela que estava. Não. Nesse momento houve o temor Que fosse pior. que fosse pior. Viesse ainda pior. E que fosse uma coisa muito pior. Pensámos na Grécia, que na altura tinha a ditadura dos coronéis, pensámos no livro do Spínola, e, quer dizer, não tínhamos informação, não é? Nem capacidade. Quando ouviram falar de um acontecimento, Num acharam acontecimento que vinha aí uma ditadura ainda mais sangrenta. Mais sangrenta. Mas rapidamente imagino que perceberam que Sim, não. o dia seguinte foi, para nós o 25 de Abril foi realmente O 26 de o Abril. 26, Foi. quando realmente as notícias que nós conseguíamos captar a partir, sobretudo, de emissoras estrangeiras, porque não confiávamos nas emissoras portuguesas. Não Pois. tínhamos razão para confiar. Claro, que eram dominadas pelo antigo regime. Exato, pensávamos, tudo isto é... Então, quando conseguimos ouvir, já agora não me lembro exatamente se foi a Voz da América, se foi a BBC, sei que ficámos todos junto dos rádios a tentar ouvir emissoras, não é? E finalmente soubemos que o que tinha acontecido, da prisão de Marcelo Caetano, e portanto os símbolos do regime terem sido afastados, e imediatamente pensámos, não, isto é uma coisa nova. Como é que celebrou? E temos, andámos pelas ruas inteiras da cidade. Cidade essa que é uma cidade muito particular, porque é uma cidade onde foi ensaiado o povoamento branco, ou seja, alguns governadores de Angola forneceram a colonos portugueses, famílias portuguesas, no caso de Angola, madeirenses, sobretudo madeirenses, pedaços de terra, e portanto foram fundadas pequenas colónias. E portanto a cidade era uma cidade muito branca, porque os povos pastores, não é, não viviam dentro da cidade, viviam afastados junto dos seus rebanhos, vinham à cidade de dia trazer as coisas que comerciavam, o leite, a manteiga, frutos silvestres e outros, e depois afastavam-se de novo à noite. E a cidade parecia totalmente indiferente ao que se tinha passado. Durante aqueles dias a cidade parecia poucos, quer dizer, havia uma noção de estranhamento, né? Depois, dentro da cidade havia algumas pessoas muito informadas. Eu lembro-me que o Rádio Clube da Huila tinha gente muito bem informada. Não esqueçamos que Emílio Rangel, por exemplo, trabalhava lá. David Borges trabalhava lá. Gente bastante bem informada que imediatamente se pôs a passar informação que para nós era completamente aproveitada, não é? Sentiu que estava a começar um mundo novo. Sim. E a promessa de todas as utopias. Exatamente. Sentimos isso, e imediatamente cada um no lugar onde podia atuar foi fazer esclarecimentos, fazer as escolas. Imediatamente os professores começaram a reunir, e os estudantes também. Sei que veio para Lisboa por uns tempos, nessa altura, por uns meses. Em agosto de 1974. Veio estudar para cá, não é? Vim tentar. E cheguei aqui e achei que Lisboa era o paraíso, em agosto de 1974. Porque nós, em Angola, nessa altura, tudo ainda era muito clandestino. O facto de nos tentarmos ligar, nós, os mais jovens, aos movimentos de libertação, tudo era feito ainda na clandestinidade. Não podíamos dizer camarada assim. Eu cheguei aqui e toda a gente se tratava, em agosto, repara, toda a gente se tratava por camarada. Quando o autocarro, quando parava numa paragem,
o camarada motorista, nós dizíamos bom dia, camarada, e o camarada, bom dia, camarada, era assim, eu dizia, não, Lisboa é uma festa, eu gosto disto, né? Mas depois nós que frequentávamos a então Casa de Angola, os estudantes angolanos que tinham vindo nessa altura, eu, para tentar acabar um curso que tinha iniciado em Angola, recebemos uma orientação, não foi, ninguém obrigou, mas foi uma orientação de que era em Angola que devíamos estar, e era para Angola que devíamos voltar para, de certa maneira, preparar aquilo que aí vinha. O novo né? país, não é? Como sabe, Angola foi realmente o momento mais difícil do processo de descolonização. Portanto, nos outros sítios foi... Portanto, a Guiné já tinha declarado a sua independência de forma unilateral, né? Cabo Verde foi pacífico, São Tomé foi pacífico, Angola Moçambique não. foi pacífico, Angola não. Havia 3 movimentos, tinham havido os encontros de Alvor, tinha-se decidido que esses 3 movimentos tinham direito ao poder, e criou-se um governo de transição, mas ao mesmo tempo começou a guerra. Pois, e a partir daí sei que a sua vida durante uns anos não foi simples, nem abundante, fugiu muito e muitas vezes, não é? Sim, é verdade. Fugi das zonas de guerra algumas vezes. A vida realmente não era simples, mas eu faria tudo de novo, porque acreditava que era por ali que era o meu caminho, que estava a fazer trabalho para uma Angola diferente daquela que eu tinha conhecido, uma Angola injusta, uma Angola colonial. E pronto, quer dizer, realmente houve muitas dificuldades. Passou dificuldades económicas, sei Sim. que o acesso à água, o acesso à comida, Era difícil com uma conseguir. filha, foi difícil esses tempos. Os 2 primeiros tempos, os primeiros tempos eu ainda não tinha filha. Foi na segunda fuga, que ao chegar a Luanda me senti mal e fui ao médico e percebi que estava grávida, não é? Portanto, eu tenho a impressão que se já tivesse filhos, não sei se seria assim tão fácil as fugas e pronto, agora vamos todos fugir e deixar tudo, e deixar os livros e deixar roupas. Sim, fugir era fugir. Pois, fez isso várias vezes. Sim, mas depois do nascimento da minha filha, pelo menos nos lugares onde eu trabalhei, Kwanza Sul, Benguela, não houve guerra dentro da cidade, a guerra era ao longe e podíamos nos organizar dentro, mesmo com as carências todas que existiam. Por exemplo, todos os dias era preciso pensar, mas como é que eu lhe vou dar leite amanhã, né? E pronto, felizmente tínhamos o calor, que não implicava termos crianças todas vestidas de roupa, portanto isso era um problema a menos, né? Mas era preciso uma grande organização, porque a água tinha que ser fervida, a comida tinha que ser arranjada, as coisas tinham... E era complexo. E como disse, quando enviou uma pequena, maravilhosa autobiografia, desassombrada sua, tinha que inventar e fazer acontecer comida e condições, e aprendeu com as mais antigas, não é? É verdade. Havia a memória, esse conhecimento das ancestrais, não é? É verdade que eu tinha a memória de um tempo vivido em que as minhas avós e provavelmente as avós dessas avós tinham vivido com muito pouco e sabiam como aproveitar esse muito pouco e transformar esse muito pouco em muito. Por exemplo? Por exemplo, a batata, não é? Não há batata. Ou como se diz em Angola, de repente não havia batata do reino, porque em Angola se diz batata do reino ou batata reina, para simplificar, não é? Em contraponto à batata doce, não é? Não havia batata do reino, havia batata doce, havia mandioca, não é? O importante era haver comida. E é esse princípio, não é? Que vem de uma memória muito mais antiga, não é?
que realmente a sociedade de consumo a que nós estamos expostos hoje em dia não ajuda, não é? Nós estamos muito habituados hoje em dia, agora não me apetece batata, vou comer não sei o quê, e isto e aquilo, e não. E as pessoas, quando têm um bocadinho menos, Exato, ficam à toa. exato. E não estamos a falar de fome, neste Exato. caso. É. Ali houve, e é por isso que eu falo muito na memória das mais antigas e no pensar das mais antigas, houve muitas receitas que eu já nem me lembrava, mas que vieram à memória. Sim, a minha avó fazia isto. E, portanto, é isto que eu vou fazer para dar comida a quem precisa, não é? Ou quando ainda não se falava em reciclagem de coisa nenhuma, não é? Eu transformei as camisas do meu marido, por exemplo, nos primeiros vestidos que a minha filha vestiu, não é? Portanto, era essa, e isso eu não considero que tenha sido mérito meu. Isso era uma memória de um aprendizado antigo, de uma forma de estar na vida antiga em que as nossas mães aprendiam a viver com muito pouco, não é? E a saber guardar esse muito pouco e rentabilizar esse muito pouco. Vamos fazer uma pequena viagem no tempo, um pouco mais para trás. Nasceu no Planalto de Huila, província de Angola, e, pelo que sei, muito cedo, julgo que ainda bebé, foi entregue a uma madrinha, não é? E passou a viver numa espécie de bolha colonialista portuguesa, não é? Conte-me lá. A minha madrinha tinha saído com o meu padrinho, daqui de Portugal, nos anos 20 do século passado, De Viseu, não é? de uma aldeia perto de Viseu. E o meu padrinho de uma aldeia perto do Sardual. E foram viver para o Lubango e não tiveram filhos. E passaram a vida toda a ter em casa afilhados, vindos das mais diferentes famílias que eles foram criando ao longo dos anos. Meu pai já tinha sido criado por esta madrinha. E naquela altura, os afilhados, portanto, eram crianças que tinham essa hipótese, essa oportunidade de ter mais condições económicas e mais acesso, Sim. não é? Normalmente as famílias pobres ou mais pobres entregavam um ou dois dos seus, porque tinham muitos filhos, entregavam um ou dois dos seus filhos para serem criados pelos padrinhos. E, não é? portanto, não teve muito contacto com os seus pais na Tive, primeira tive, infância? Teve. Tive, porque eu sempre fiz questão, portanto, a mim nunca me foi escondida nada, e portanto eu sabia quem era o meu pai e a minha mãe e os meus irmãos, e eu sempre fiz questão de que todas as férias, todos os momentos livres eram passados com os meus pais e com os meus irmãos. Além disso, os meus pais e os meus irmãos viviam numa aldeia muito mais perto dos tais pastores que desde cedo começaram a fazer parte do meu imaginário e começaram a obrigar-me a olhar para o lado e a dizer quem são aquelas pessoas. Foram eles que começaram a estimular-lhe o gosto pela palavra, pelas histórias? É verdade, porque eram sociedades que eu sabia que estavam ali e que sabiam transmitir pela palavra a coesão do grupo. Portanto, o grupo era mantido coeso pelo amor que eles tinham aos bois e pela forma como a palavra, não é, unia tudo isso, não é? Portanto, havia inclusive dentro desses pastores algumas pessoas que eram especialistas da palavra. Portanto, não faziam mais nada a não ser transmitir uns aos outros aquilo que constituía a memória das suas origens, não é? O gosto pelos animais, a forma de cultuar os ancestrais, a diferença entre a vida e a morte, não é? Portanto, eles eram sociedades da oralidade, não é? Não tinham escrita, mas tinham formas fixas, formas ordenadas, não é? De contar aos descendentes tudo aquilo que vinha
de trás, tudo aquilo que vinha de há muitos anos, as viagens que tinham feito até chegar até ali, não é? A forma como tratar os bois, não é? A organização do cotidiano, A não é? poesia da vida, não é? Exato. E portanto tudo isso me intrigava muito, Até não é? porque não dominava aquela língua. Não, não, porque eu saí de casa dos meus pais e fui para a casa dos padrinhos de aprender a ser portuguesa, não é? E pelo que eu sei, os seus padrinhos queriam distanciá-la muito Sim. da cultura dos povos locais, não é? Sim, os meus padrinhos queriam que eu fosse bem portuguesa, que soubesse cozinhar, bordar, que fosse muito bem comportada Segundo os valores segundo da os época exato, não é? A minha madrinha era uma pessoa católica, praticante, um pouco beata até, e que nos obrigava àquele cumprimento da disciplina e das regras. Uma senhora é assim, uma senhora faz assim, uma senhora sabe cozinhar, bordar, uma senhora é submissa, né? E, portanto, eu fui educada nisso. E a língua portuguesa era realmente o veículo, não é? Era a forma de nós aprendermos isso. Qualquer contacto com outras línguas era considerado bárbaro, era considerado indigno de nós, que éramos já meninas, não é? Da cidade, meninas bem comportadas, então íamos lá falar uma língua das não pessoas, daqueles que eram completamente invisibilizados, as não é? não pessoas, pois. E isso ao mesmo tempo desencadeou em mim teve o efeito exatamente contrário. Porque criou o fascínio. Quem são estas pessoas? Exatamente, fascínio absoluto. Eu via-os passar, eles eram para mim muito bonitos, muito altivos, né? E para mim não davam confiança nenhuma à outra sociedade que aparentemente os dominava, e na prática dominava, porque as regras coloniais eram regras, e houve muitas revoltas, e houve revoltas sérias, não é? Pois. Muito antes da luta armada, estes povos revoltaram-se contra a dominação colonial. E havia uma cultura que escapava aos olhos de quem dominava, não é? Exatamente, e eles conseguiam preservar essas suas formas de sobreviver, essas suas formas culturais de estar na vida, fora, não é, do esquema colonial, completamente fora do esquema colonial. É verdade que havia zonas de contaminação, digamos assim, porque eles eram obrigados a pagar impostos, porque muitas vezes eram acusados de roubo de gado, e eram obrigados a pagar aos colonos em gado, né? E para eles era o pior que podia haver, era ficar sem os seus bois, né? Pois. Mas portanto, era todo um universo, não é? Que ao mesmo tempo me escapava, mas era um fascínio absoluto. Eu só queria saber quem eram, como é que eu podia chegar até eles, uma vez que não falava a língua, e portanto que esse meio de comunicabilidade não havia, embora muitos deles falassem português, e como é que eu podia saber mais coisas sobre eles, não é? E aos poucos fui lendo coisas que os missionários tinham escrito, e coisas que alguns historiadores foram escrevendo e que me foram chegando às mãos. Os livros acabam por ser também uma libertação sua, Sem dúvida. dessa tal bolha onde a queriam criar, não é? Sem Dando-lhe dúvida um nenhuma. mundo e pensamento sobre o que Sem estava a dúvida. viver, não é? Os livros foram uma espécie de salvação, não é? A minha madrinha bem queria que eu pensasse que a Bíblia que era a minha salvação, não é? E eu até gostava da Bíblia. Assim. Gostava porque eu achava que a Bíblia tinha textos magníficos, alguns textos magníficos.
E se calhar ela não tinha dado conta da forma como eu chegava lá. Havia histórias lindíssimas, não é? Havia personagens incríveis, a personagem de Cristo, a personagem de Maria Madalena, havia coisas que para mim, Havia ali histórias marginais, claro. histórias absolutamente fantásticas, não é? E portanto para mim também a Bíblia era um motivo de aprendizado, não é? Mas sobretudo o facto de, quando eu passei da escola primária para o liceu e tive a primeira biblioteca à minha disposição, uma vez que a senhora que tomava conta da biblioteca não me censurou nada, deixou-me ler tudo o que estava lá. Isso foi realmente a descoberta de um universo, a entrada em mundos que eu própria não dominava, eu Não própria suspeitava, não é? não suspeitava e muitas vezes não tinha capacidade de chegar lá. Eu ficava a olhar para o livro, né, e a pensar: há aqui qualquer coisa que eu não sou capaz de entender. Eu não tenho os códigos, eu não tenho as ferramentas de descodificação deste mesmo livro, né? Eu lembro-me que quando li A um Deus Desconhecido, do John Steinbeck, fiquei: mas eu agora então sou panteísta. Mas o que é isso de ser panteísta? Portanto, eu não tinha realmente nem idade, nem os códigos, nem o aprendizado da leitura, porque a leitura também pode ser, é uma forma de aprendizado, mas tem que ser seguida, Pois, orientada, e não não é? era a época do telemóvel e do Google, não é? Nada, não, nem Sim, pensar. mas teve pessoas à volta que a ajudaram. Não logo, mas fui tendo um professor ou outro que de certa maneira parecia estar atento, não é? À sua curiosidade. A esta curiosidade e que sem querer dizia: olha, agora deixa isso e vai ler aquilo, não é? Há sempre assim uma mão que nos conduz mais direta, às vezes com muito cuidado, porque eles próprios corriam perigos, não é? Não podiam deixar-nos ler tudo, não é? E nós também queríamos manter um lado secreto, não é? Mesmo em relação aos professores de quem gostávamos muito. Então, os livros, a literatura durante muito tempo foi o seu lado secreto. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Felizmente a minha casa era a casa da minha madrinha era uma casa grande, com uma horta enorme, onde havia inúmeros locais secretos onde se podia ler. Refúgios. Onde se podia ler sem o controle dela, né? Ela não sabia onde estávamos num sítio qualquer. Né? Estava sempre a tentar escapar da madrinha, Sempre. não é? Da madrinha e de qualquer controlo. Acho que é uma coisa que nasceu comigo, ser assim um pouco contra todo tipo de controlo, de vigia, de atenção. E realmente, como a sua presença era tão... Insubmissa, um lado seu insubmisso, não é? Sim, isso é verdade, não é? E subversivo também. Eu acho que ela pensava que sim, não é? Eu acho que ela muitas vezes deve ter posto as mãos na cabeça e ter dito: eu não sei o que é que vou fazer com esta rapariga. Porque eu fugia à norma, não é? Não entrava nas formas que ela tinha de, digamos, de domesticar raparigas, não é? Domesticar, Sim. pois. E a poesia, como é que lhe aconteceu? Como é que chega à poesia? Como é que começa a escrever poesia? Porque sei que foi desde cedo, não é? Desde cedo, porque eu não escolhia, eu lia os livros que me apareciam, não é? Tudo o que aparecia era para ler, não é? E ao mesmo tempo que li o Steinbeck, também li a Flor Bela Espanca, não é? Com a mesma incapacidade crítica, não é? Com a mesma incapacidade de saber o que é que era bom e o que é que era mau. Mas Já nessa altura omnívora de sim, livros. Tudo devia ser lido, não é? Diz que se nomeou contadora de histórias, não para não morrer, mas para sobreviver à vida
de todos os dias e à agonia de estar viva. Que agonia era essa? Havia assim uma espécie de uma tristeza, a sensação de uma condenação. Eu pensava, o que me vai acontecer é aquilo que acontece às mulheres da minha idade. Portanto, eu estou aqui nesta terra, rodeada por esta serra à volta, porque imagino que é um planalto de quase 2000 metros de altitude, com serra tudo à volta. Não há horizontes, não há capacidade de fuga. E eu pensava, eu estou aqui e eu vou ser igual à minha mãe, eu vou ser igual às minhas tias, vai aparecer alguém que vai casar comigo, que me vai encher de filhos, provavelmente pancada também, e porque era normal, era assim que se fazia a vida das pessoas. Era o destino, era o fado que estava Destino, guardado era para uma si. espécie de destino. E eu dizia, eu vou contrariar esse mesmo destino. E começa a forjar isso desde cedo. Desde cedo. A poesia foi aliada? A poesia foi aliada. De que forma? Escrever era um aliado, porque o escrever, mesmo coisas absolutamente idiotas, não é? Aqueles diários das meninas que se escreviam, aqueles poemas de uma ingenuidade atroz, não é? Mas era tudo um mundo tão secreto e que escapava ao controle de toda a gente, que eu dizia, aqui está a minha salvação e é por aqui que eu vou. E um poder também, não é? Um enorme poder, porque, por exemplo, eu não me considerava propriamente na escola ou mais tarde no liceu, não era das meninas que eram conhecidas por serem grandes belezas, nem atrás das quais os rapazes andavam, nem nada disso, né? Tem uns grandes olhões, uns lindos olhões Mas na altura permanecem. não sei se isso fazia parte porque a beleza estava muito tipificada, né? Mas eu tinha um poder que as outras não tinham. Eu era capaz de fazer as redações dos colegas quando eles precisavam, não é? Ou de lhes resolver os pontos que agora se chamam testes, de inglês, francês ou disto. Portanto, a escrita é poder, não é? Sentia uma ascendência. Portanto, se eu não tinha outro tipo de qualidades pelas quais era procurada. O saber é poder, não é? O saber era poder, e esse exercício do poder deu-me muito estatuto, não é? Ela é uma marrona da turma, não é? A boa aluna da turma, e ela resolve-nos a vida, não é? E portanto eu percebi muito, muito cedo esse enorme poder que a escrita tem. E a poesia? Quais foram os primeiros objetos, imagens sobre os quais começou a escrever? Foram sobre os tais pastores? Começou a escrever poesia com que idade? A poesia aconteceu-lhe com que idade? Muito cedo eu escrevi poemas e pecinhas de teatro que depois nós representávamos na rua, né? Os amigos eram as personagens, não é? E aquelas inocentes peças de teatro baseadas nos Romeus e Julietas que tínhamos na cabeça, ou noutras coisas assim. E então, e também poemas, e os poemas eram aqueles poemas de amor estranhíssimos, às vezes por encomenda. Como assim? Sim, amigos meus que diziam, eu quero escrever um poema para dar àquela menina, tu vais-me fazer o poema. E eu fazia e eles estavam. Portanto, é tal coisa, não, uma pessoa não. No fundo, seduzia, através da sua escrita, estava a seduzir, claro, as moças para aqueles moços, não é? O estranho poder da escrita, né? Os estranhos poderes da escrita. Mas... E enquanto mulher tinha Exato. essas artes também de eventualmente perceber o que é que podia mexer com um olhar feminino. Exato. Felizmente, o facto de ter fugido tantas vezes da guerra e ter perdido todos esses livros, esses papéis dessa época,
levam-me a que agora não tenha que envergonhadamente rasgar rasgar as coisas ridículas que eu escrevi, que eu comecei por escrever, não é? Engraçado. Entretanto, foi estudar História por acaso. Foi Exato. obra do acaso. Foi, eu era aluna de germânicas, na altura chamava-se germânicas, inglês e alemão, e, em 1968 ainda eu andava no liceu, e ainda em pleno tempo colonial. Em que se estudavam os reis, as dinastias todas portuguesas, Exatamente. em África, portanto, Sim. Sim, passando a um 8 mata-borrão sobre o que é que seria a história exatamente. de África, Sim, não é? sim, a história da África era uma coisa, bizarra e completamente desconhecida, não é? Nós estudávamos os reis todos, de Portugal, não é? Como se vivesse em Portugal. Como se vivêssemos em Portugal, odiávamos os Filipes como vocês odiaram os Filipes. Éramos ensinados a odiar os Filipes. E portanto, E a questionar a forma como Dom Afonso Henriques tratou a sua claro, mãe. Como assim? não, e o Dom Afonso Henriques para nós era um homem alto e espadaúdo e tal. Não confere. Mas, naquele momento, em 68, ainda andava eu no liceu, abriram os estudos gerais universitários, foram criados em Angola e Moçambique. Esses estudos gerais universitários foram depois transformados em universidade, respectivamente, Universidade de Luanda e Universidade de Lourenço Marques. A Universidade de Luanda tinha vários cursos em Luanda, se bem me lembro, economia, direito, e as engenharias em Luanda. Tinha agronomia e silvicultura no Ambo, no interior do país, e tinha as letras, ou seja, românicas, história, geografia e vá-se lá saber porquê, matemáticas, no Lubango, que era a minha terra. E então eu, não podendo, não tendo possibilidades de vir aqui estudar inglês e alemão, rapidamente e sem ninguém saber, fiz sozinho o exame de História, porque era preciso fazer o exame de História, dispensei a aptidão e entrei na faculdade de História com notas altas, o que me permitiu uma bolsa e que, portanto, me dava liberdade para em casa ninguém contrariar. Porque Mais não tinham de pagar não por tinham, isso, não portanto, é? mais uma vez eu contrariei. A subversão que estava a acontecer, subreptícia, Exato. E foi, para fugir ao destino, não é? e foi uma experiência muito boa, porque tive alguns professores muito maus, mas também tive professores excepcionais, jovens, que eram assistentes aqui da Universidade de Lisboa e da Universidade de Coimbra, gente muito jovem e que foi mandada para o continente africano, no caso Angola, para ensinar. E enquanto jovens tinham uma outra visão do mundo, né? E perceberam rapidamente a injustiça do tempo colonial e realmente apostaram em nós, seus alunos, para lermos outras coisas que não aqueles programas enfadonhos da História de Portugal 1, 2, 3, 4. Abriram janelas. Abriram. Muitas vezes até sem terem muita consciência de que estavam a abrir essas janelas. Nós formámos um grupo de teatro dentro da faculdade, orientado por um professor que, coitado, depois proibiram o grupo de teatro e ele sofreu sanções disciplinares. Houve outro professor que revolucionou a biblioteca, mandou vir para a biblioteca tudo o que de mais moderno havia sobre história da arte, sobre história... É verdade que era uma história da arte muito voltada para o Ocidente, mas era uma possibilidade de nós apreendermos criticamente formas do gosto, treinarmos o gosto, a reflexão filosófica, né? E enquanto ele nos dava esses livros para ler, nós íamos por nós próprias também fazendo a descoberta, não, afinal, há outras coisas, o mundo não é este em que nós vivemos, não é? E eu lembro-me de estar na faculdade
e Gabriel Garcia Marques nos ter chegado às mãos ainda em espanhol. Ainda não havia tradução portuguesa. Uau. Foi ainda em espanhol que nós o lemos, né? Começa a publicar poesia muitos anos depois, não é? Sim. Já aos 30, não Sim. é? Já depois da independência. Depois da independência, depois de tudo, achou que não valia a pena, que surgiam sempre outras razões que Sim. para si mais importantes, Sim. desvalorizava a sua poesia? Sim, eu sempre pensei que nesses momentos que eu vivi, a razão de Angola, quer dizer, o facto de estar empenhada, o facto de ter assistido ao nascimento de um país, não é? O facto de ser professora e de ter que criar apontamentos que finalmente ensinassem a história de Angola e a história da África aos meus alunos, não é? Tudo isso era muito mais importante que uns pobres poemas, não é? Que só falavam de mulher, de corpo, usavam a metáfora dos frutos para simbolizar o corpo das mulheres. E eu achava que aquilo era uma coisa muito secreta, muito minha, que não devia ser exposta. Mas não percebeu a riqueza que ali ia? Não lhe dei essa importância. Não dei. E aos 33 anos, de repente dá essa importância. Foi um vai ao racha que deu para si? Foi, eu peguei num caderninho que tinha e disse, ou publico agora ou calo-me para sempre, nunca mais publico nada, não digo nada. E mostrei o caderninho ao então secretário da União de Escritores, Luandino Vieira, que nós não tínhamos editoras na altura, e ele próprio fez o primeiro caderninho, fez o desenho da capa. Ritos de passagem. Ritos de passagem. Mas qual foi o gatilho? Depois de tantos anos a achar que não valia a pena publicar, de repente diz ou vai ou racha? Ou é agora ou nunca? O gatilho foi de repente ter a percepção de que a história da literatura angolana estava consolidada, quer dizer, a história de uma certa literatura angolana, a literatura empenhada, a literatura que cantava a luta, a literatura isso estava absolutamente, começava a ter os seus clássicos, né? Começava a definir um cânon. Mas sentia que tinha algo ali, uma voz a acrescentar. E eu sentia aqui alguma coisa que falta. Onde estão as vozes das mulheres? Porquê é que não falamos das mulheres? A não ser quando as objetificamos, não é? Essa conversa parece ser ainda de hoje, não é? Onde é que estão as mulheres? Porquê é que as objetificamos? É verdade. Não? É verdade. E tenho muita pena que no meu país ainda seja assim. E que as vozes das mulheres continuem num enorme silêncio, não é? Quando são elas que sustentam aquele país, que o levam às costas e que fazem com que ele funcione. Ainda hoje. Ainda hoje. E essa é outra revolução também. É a verdade. revolução das mulheres. Tem que ser feita. No não é? mundo, em África, No mundo inteiro. em Portugal, no mundo, não é? No mundo inteiro, no meu país muito particularmente, porque, bom, é com ele que eu me preocupo mais, e realmente eu penso que esse silenciamento das mulheres é criminoso. Criminoso. E não é suficientemente falado. Não, não é. É um tabu, é um tabu, não é? Não é porque eu acho que é muito conveniente aos diferentes poderes, não é, não ouvir a voz das mulheres, porque elas têm uma voz e têm uma voz poderosa, porque elas defendem os seus filhos e sabem defender os seus filhos, porque elas lutam para que o dia a dia, para que o cotidiano se transforme, não é? E realmente é muito conveniente a toda a gente que isso continue a ser assim, do domínio do silêncio. É conveniente para os homens, Sim, não é? Pois, o seu livro Ritos de Passagem é lançado em 85, não foi bem recebido por algumas destas razões, não é? Acharam-no ofensivo, foi um tremor poético na altura. Porque é que acha que foi? Diga-me. Eu acho que houve um terrível mal-entendido, não é?
Começou, em Angola nós dizemos que quando aquilo que vocês chamam boato, nós temos uma palavra que é um bocadinho vai para além do boato. É uma história que começa por ser uma pequena história, mas entretanto vai ganhando dimensão e espalha-se. É o mujimbo. 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 E o mujimbo que começou a passar, que é assim que se diz em Angola, o mujimbo que começou a passar quando saiu o livro era de que Ana Paula escreveu um livro pornográfico. É uma completa inverdade, é mentira, não está lá nada de pornografia. Na altura deu muito jeito porque o livro esgotou. Pois acredito. Pois acredito. O livro... Tudo a comprar o livro. Manobra de marketing. Exatamente. Isso foi... E quer dizer, não tendo nós nem redes sociais, nem havendo publicidade nem na rádio, nem na televisão, o livro esgotou porque exatamente as vozes... A disse a B disse a C e C espalhou. Aqui está um livro que é pornográfico, de uma mulher que fala das coisas à toa, etc. Não é? Mas isso porque também surge com uma voz em que dá corpo Sim, à mulher, não é? é verdade. Dá alguma sexualidade à mulher. Sim. E quando não havia nada disso, chocou algumas mentes. Sim. Nós sempre pensamos que as pessoas vão um bocadinho mais à frente do que aquilo que elas realmente vão. E há sempre grupos de pessoas que nos surpreendem por serem tão conservadoras, ainda hoje, por ficarem tão cristalizadas, por terem tanto medo de que a palavra, não é, de repente faça explodir uma série de coisas que estavam convenientemente guardadas. E realmente essas pessoas, não é, espalharam essa notícia de que não era um livro conveniente. Houve inclusive pessoas que me conheciam como professora, como investigadora, como historiadora, e que pensavam que era uma pessoa diferente que tinha escrito o livro, porque dizia, não pode ser. Ana Paula tão séria não vai escrever um livro. Sim, uma pessoa séria não pode ter corpo. Não é pode ter conveniente. desejo, não é conveniente. Não é conveniente ter corpo, desejo e sobretudo traduzir isso em palavras. E isso na altura teve assim um impacto forte. Vou agora partilhar um áudio e depois gostava que comentasse sobre um certo deslumbramento. Vamos ouvir. Foi para mim um deslumbramento. Conhecer a poesia de Paula Tavares foi para mim um deslumbramento e foi através dessa poesia que eu comecei a interessar-me por estudos de género que na altura ainda nem se falava. Falava-se do lugar da mulher como símbolo, da mulher como metáfora, da mulher como metonímia na poesia africana, de autoria masculina e da autoria feminina. A poesia de Paula Tavares levou-me para outros patamares. Levou-me particularmente ritos de passagem, portanto, que é uma forma de escrever, uma forma de trazer, de tematizar a mulher, uma forma de trazer a mulher como sujeito completo na sua, portanto, não apenas a mulher como mãe, como continente, como África, mas a mulher na sua feminilidade, a mulher na sua corporalidade, a mulher na sua sexualidade. E para mim foi realmente um deslumbramento. E fui acompanhando, eu não vou falar aqui da obra de Paula Tavares, mesmo o seu último livro, Poesia Reunida, a seguido da Água do Silêncio, que é também um livro que traz, cada livro de Paula Tavares traz sempre algo novo. Se em Ritos de Passagem ela faz
essa mudança de uma subtileza, ela é de uma subtileza na escrita, é uma subtileza no dizer a mulher, que quase nem se percebe que ela está a fazer uma ruptura. Porquê? Porque ela utiliza os mesmos elementos, o mesmo material que cantou a Mulher Nação, ela utiliza os elementos da natureza, os elementos da fauna, da flora, da natureza cósmica, da natureza cosmológica, para dizer eu sou eu, para além do que represento. Por isso, a Paulinha, como eu lhe chamo muitas vezes, que eu costumo dizer, Paulinha, escrevas tu que escreveres. Os livros que escreveres, para mim, o teu melhor livro é o meu caderno Ritos de Passagem. Tenho com a Ana Paula uma relação que eu acho muito bonita, de uma amizade muito, muito singela, uma amizade muito discreta, uma amizade muito... somos amigas, mas aquela amizade tão apaziguante. Gosto de falar com ela, gosto de lhe dizer que gosto do que ela escreve e gosto de lhe dizer que ela é uma das maiores poetisas do mundo da língua portuguesa. E eu, por isso, deixo normalmente não gosto de interrogar os poetas, mas eu quero deixar aqui uma questão para ti, Paulinha. Tens uma escrita tão singela, uma escrita tão poética, uma escrita de emoções, uma escrita de afetos. Como é que tu concilias o teu ofício de poetisa com o ofício de historiadora? Bom, acabamos de ouvir a professora Inocência Mata, professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, pós-doutorada em Estudos Pós-Coloniais pela Universidade da Califórnia, Berkeley. E ela fala aqui deste deslumbramento, deste livro que já falámos, Ritos de Passagem, a forma como até a influenciou a estudar na área do género, e fala da forma como mudou com a sua poesia, uma forma de escrever sobre a mulher. Já agora aqui uma questão, se vê como poeta ou poetisa? Eu não tenho esse problema. Várias amigas minhas me interrogam sobre isso, mas afinal és poeta ou poetisa? Há uma discussão sobre isso. Não é? Uma longa e antiga discussão. Há quem ache que poetisa pode menorizar, há quem ache que é a forma feminina de usar a palavra, e há quem ache que poeta por si só deve servir. Não me incomoda o uso de qualquer uma das formas, elas estão gramaticalizadas, a língua portuguesa está aí, e isso não me importa. A mim, o que me importa é escrever poesia. Portanto, não é, para mim não é um problema assim, no qual eu invista muito do meu tempo. E quanto a esta questão da sua amiga, a professora Inocência Mata, como é que concilia o seu ofício de poeta com o ofício de historiadora? Eu agradeço muito à Inocência as palavras que ela disse, e sobretudo o trabalho aturado que ela tem feito ao longo dos anos sobre a minha obra e sobre várias obras de mulheres africanas. É sem dúvida que ela faz a diferença no ensino dessa dicção, dessas formas de dizer africanas e da multiplicidade de vozes que vão surgindo no continente africano. Em relação ao que ela pergunta, não concilio. A historiadora todos os dias põe problemas à poetisa
e a poeta ou poetisa, como vocês quiserem, todos os dias põe problemas à historiadora. Quando a poetisa está a trabalhar, a historiadora acha que ela está a perder tempo. E realmente a história é tão mobilizadora, exige tanto tempo, tanto arquivo, tanto jornal, tanto pensamento, que por vezes cria um tempo de grande aridez, onde o poema não entra, não E, consegue entrar. e, por outro lado, o inverso, a poesia não atravessa, por vezes, o seu ofício de historiadora? Claro que sim. Eu me lembro muito bem da coitada da minha orientadora e do meu orientador nas teses que fiz e noutros trabalhos de ensaio que fiz, a dizer: Ana Paula, não pode ser uma forma tão poética de escrever, a história não se compadece com a poesia. Devia ser sempre maravilhoso, não é? Ler as suas Mas teses. não consegui comover ninguém até hoje. Sim. Primeiro porque escrevo pouco, a dizer, a poesia cria uma disciplina e formas de dizer, de condensar, dizer as coisas em pouco. Portanto, eu não tenho aquele longo ensaio que as pessoas que eu admiro imenso têm, não é? Um ensaio que, além de tudo, é descritivo, que põe as coisas todas nos seus lugares, etc. Né? Eu normalmente são frases, podem até ser frases um bocadinho compridas, mas elas reduzem ao mínimo aquilo Ao essencial. ao essencial aquilo que eu quero dizer. E é o que persegue sempre, cada vez mais. Não é? Exato, isso é muito, vem da poesia. Mas realmente a poesia implica deixar a história por algum tempo, deixar tudo. Ela pede dedicação exclusiva, coisa que eu tenho muito pouco na minha vida. E como é que é o seu processo criativo? Espera que os poemas lhe aconteçam, que cheguem a si, ou vai atrás deles? Normalmente há uma ideia que eu espero que aconteça, uma coisa qualquer, uma ideia, uma frase que acontece da forma mais inesperada e eu tomo nota e deixo. Depois há um dia em que é obrigatório voltar a ela, né? E ela começa a ter mais notas e mais notas e mais formas e, e depois volto a deixar, não é? E depois há um dia em que há uma espécie de trabalho final, ou de limpar o que está feito de tudo o que está a mais, ou de acrescentar uma outra coisa que faz falta. E depois verifico se o que está, verifico normalmente lendo alto, se soa bem, tem aquela marca, se resiste, se sobrevive. Porque senão vai para o lixo. Como é Acabou. que sabe que um poema está concluído? É o ouvido. Aí é o trabalho. É um bocado de ouvido, né? Eu preciso ler alto. Sente um calafrio? Sente um Não. calor forte? É isto? Não sinto assim propriamente uma grande epifania, não me acontece. Gostava, mas não me acontece. É um processo frio, mas aquele som, aquela leitura alto diz-me sempre, ok, aqui está uma coisa ou não está. Para que é que serve a poesia? É para viver. É. Como dizia a Luísa Neto Jorge, eu gosto muito da poetisa portuguesa Luísa Neto Jorge, a poesia ensina a cair. E realmente é. E tem-me ensinado a cair? Sim, sempre. Salvou-a também. Também. Das suas Não dores, do seu passado, sim, do seu presente? sim. Não só a poesia que eu escrevo, mas principalmente poesia dos outros. Há momentos muito mais difíceis do que outros, não é? Eu não posso dizer que tenho uma vida
amargurada, difícil, não é nada. Eu tenho a vida que escolhi, em grande parte, que fui escolhendo. Não me posso queixar de grandes contrariedades, nem nada disso, mas em momentos de muita dificuldade, a leitura da poesia e a leitura da poesia dos outros, daqueles poetas que me acompanham sempre, foram tábuas de salvação. Há um ou outro que regressa sempre? Sim. Há os que eu não regresso, porque tenho medo de os copiar, porque os li uma vez e fiquei de tal maneira Ah, que não volto lá. esses são aqueles que gostou Estão tanto que sim, não. sim, estão numa lista A lista. secreta que não volto lá. E não é por falta de qualidade, é porque. Não é pelo contrário, contrário. não é? O dá-me sempre vontade de uma vez escrito isto, não há mais nada a dizer. Sim. Depois há sim poetas, poetisas, que eu volto. Luísa Neto Jorge já disse, Manuel António Pina, por exemplo, e escritores. Luandino Vieira, eu volto muito à escrita de Luandino Vieira porque é uma escrita, a sua prosa tem uma dimensão poética que eu não sei se ele próprio tem consciência. E tem uma dimensão de síntese, não é? Quando ele diz, por exemplo, num dos seus livros, Surucucu é sopro de sílabas. Isto é tudo o que eu andei à procura a vida toda e nunca fui capaz de criar, não é? Que maravilha. Portanto, a estes livros, aos livros do Luandino, aos livros do Rui Duarte de Carvalho, David Mestre, angolanos, aos livros dos moçambicanos, Luís Carlos Patraquim, por exemplo, que é um enorme poeta, eu volto muitas vezes, e a livros de prosa e leio coisas tão esquisitas como uma poetisa finlandesa que gosto muito, Edith Södergren, e outras. Espero que estejam com um caderninho e uma caneta ou um lápis a tomar nota, porque já existem aí umas boas livrarias de poesia em Lisboa, no Porto também, e onde estiverem a ouvir-nos do outro lado do mundo, em África. Vou convidá-la a ler um dos poemas que trouxe seus e vamos continuar a falar de poesia. A pequena história do grande Ahmad Baba, cronista de Tombuctu, a cidade. Carregado com os instrumentos da escrita, Ahmad Baba sentou-se a pensar e viu no meio do deserto, no local dos camelos e do ouro, nascer a primeira muralha. Escreveu o sol, desenhou círculos à volta de si mesmo, na pele da estrada. Olhou os viajantes e bebeu deles a água da distância, chamou o rio às correntes nas margens e deu-os à força de crescer as vagens. Os seres, seiva das árvores e mistério, inventou a escrita para nomear a cidade. Que bonito. Esse poema foi escrito há muito tempo? Foi há muito tempo. Aliás, a primeira ideia foi quando preparava aulas para dar sobre toda esta região do Mali e da especial cidade de Tombuctu, ou Timbuktu, como aparece muitas vezes escrita, que eu penso que é uma cidade que sobrevive a milénios de história, não é? Já foi capital de um grande império, está a ser comida pelas areias do deserto, pelas guerras, os constantes conflitos, não é? Mas é espantoso como os manuscritos que contam as velhas histórias, as muitas camadas de história da cidade,
sobrevivem, não é? Sobrevivem neste momento, até têm acolhimento dentro de uma nova biblioteca que foi criada. Portanto, estas duas civilizações, a do Mali e particularmente a cidade de Tombuctu, que sempre foi o lugar onde as várias rotas dos vários caminhos do deserto e outros se cruzavam, não é? Sempre foi um lugar de fascínio. E, portanto, eu na altura tomei nota de dizer um dia de escrever não só sobre Tombuctu, como pensar o que é que pensou o seu cronista, não é? O poeta é o que vê primeiro, como escreveu Daniel Faria? É verdade que, bom, eu não sou, não diria eu sou a que vejo primeiro, porque eu sou tão tributária de gente que viu primeiro do que eu não diria isso, mas tem razão o Daniel Faria quando às vezes o poema nos aparece como uma espécie de profecia, como uma espécie de qualquer coisa que vai acontecer, não é? Isso quer dizer que os poetas são, de uma certa maneira, videntes? Há um oráculo da poesia? Um ver Não. mais além? Não, eu não me atreveria Ou a ver para além tanto. do óbvio? Sim, Não é? ver para além do óbvio e mais, estar atento ao detalhe, não As é? pequenas coisas, lá está. As pequenas coisas. Tem muita razão em chamar ao seu podcast A beleza a das pequenas... beleza das pequenas coisas, porque realmente uma flor que abre, não é? Uma planta que resiste ao deserto, não é? Um animal que deixa ser acariciado, não é? Tudo há detalhes, um sorriso no meio do trânsito, não é? E escapa à maioria dos olhares, Sim, não é? sim. E essa é a poesia, É o verdade. olhar poético. Portanto, isso é muito mais do que qualquer vidência ou qualquer bola de cristal, é isso, estar atento às pequenas coisas. Eu vou voltar às perguntas de sempre, que até imagino que as mesmas pessoas possam responder de maneiras com algumas nuances. Uma pergunta de sempre que se faz a uma poeta: o que é que um bom poema deve conter? Simplicidade. Simplicidade deve ter uma profunda coerência, não é? E não deve ter nada em excesso. Aquilo que é excessivo não deve pesar no poema. Não deve ser barroco, Eu até gosto do barroco. cheio de... É? Eu até gosto do De barroco. ornamentos. Eu gosto de ornamentos, gosto de música barroca, vá-se lá saber porquê. Eu própria me interrogo, mas porquê? Gosto de música barroca, mas o poema não. O poema tem que ter uma coerência interna que o faz sobreviver ao tempo, não é? Para não o datar, para que ele não fique preso ao momento em que foi construído. Um bom poema tem que envelhecer bem. Sim, E a simplicidade ajuda. muito. A simplicidade, o tirar tudo quanto é excesso, não é? É o como maior se- trabalho É. na escrita, É. é o desbastar. Desbastar, sim. Fazer a barba. Livrar o poema. Isso, sim, se os homens diriam fazer a barba, Perdão, o olhar masculino aqui. eu penso mais no homem ou na mulher que trabalha o barro ou a madeira, não é? Sobretudo as mulheres que trabalham o barro. O barro, Não é? que é uma palavra E que usa que- muito na sua poesia. Muito porque realmente elas são minhas professoras. Eu olhar uma oleira que com as suas mãos, a partir de uma pequena bola de barro, não é? Ela consegue criar uma forma, não é? E uma forma que é só aquilo, não é nem mais
nem menos, é aquilo, não é? Escreve poesia como quem molda Tento, uma peça de barro tento, né? até chegar aqui. Até chegar à forma, até chegar à, à ideia, ao princípio que governa aquela mesma forma, não é? Porque se eu não posso usar aqui a palavra perfeita, porque também com as oleiras, também com as mulheres do barro, eu aprendi que às vezes há coisas que estão numa peça de barro e que não fazem falta nenhuma. Isto é, uma peça de barro criada para conter água fresca, não é? Um moringue, por exemplo. Pronto, tem aquela forma, tem um gargalo mais estreito e depois tem um bojo alargado onde a água fica, não é? E pronto, em princípio estaria pronto, não é? Mas há mulheres que depois lhe acrescentam desenhos, ornamentos, não é? E, portanto, há ali um acréscimo que àquela mulher fez falta. A forma inicial não fazia falta, não é? E eu fico dividida entre as duas coisas, não é? Eu gosto mais da forma inicial, daquela coisa simples, direita, sem redonda, Sem acessórios, sem ornamentos. sem ornamentos, mas outras vezes fascina-me aquele conjunto de símbolos que de certa forma foi uma linguagem, uma mensagem que a oleira tentou escrever ali. Criam beleza também, Sim. não é? Quando bem conseguido, não é? Exato, não é? Mas sobretudo quer dizer, há ali mais qualquer coisa que ela quis dizer. E eu fico muito dividida entre os dois processos. Na sua poesia, como eu disse, encontra-se muitas vezes a palavra barro, mulher, mãe, muito imaginário, o imaginário de muitas gentes e lugares de África. A sua poesia é uma forma de devolver as palavras às mulheres africanas que partiram e que a ensinaram a dizer? Esse é o meu desejo, não é? Não vou conseguir cumpri-lo porque as mulheres mais velhas do que eu e que me ensinaram já não estão cá, né? Já não existem e, portanto, há uma parte desse meu trabalho que vai ficar por cumprir. Mas, no fundo, tudo o que me moveu e tudo o que me move ainda é realmente devolver àquelas mulheres, devolver à oralidade, né, aquilo que eu aprendi através da oralidade. A uma infância recheada de poemas, canções, provérbios, ditos, né? E eu passei a vida toda à procura da chave para esses mesmos provérbios, né? A sua poesia é um eterno regresso à sua infância É, para curar memórias, para regressar a elas. é verdade, é verdade. Talvez eu carregue um excesso de passado, não é? Talvez eu carregue essa memória de um sítio idílico, o sítio onde eu nasci, não é? Talvez eu carregue essa memória de uma vida livre, não é? Que eu atribuía a esses pastores que eu via passar ao longe e pensava, eles são realmente livres, não é? O que não era muito bem pensado, tanto porque a historiadora adverte-me que também eles estavam, não é, sujeitos a uma dominação colonial que era violenta, E uma vida precária. brutal e uma vida completamente precária, porque eles dependiam da vontade desse mesmo sistema que, como todos nós sabemos, não era cheio de boas vontades. Mas a poesia permite-lhe um olhar, e não sim, é? um olhar e pensar neles como pessoas livres e libertas. Vou agora libertar mais um áudio. Podia estar aqui a tarde inteira, a noite inteira a ouvi-la e que depois gostava que comentasse. Olá, Paula. Às vezes fica difícil inventar
mais coisas bonitas ou coisas importantes para dizer sobre a Paula, sobretudo porque eu sei que ela está a ouvir e eu tive a grande felicidade de, ao longo da vida, nos últimos anos, além de ser discípulo, além de ser uma espécie de filho dela, de ter podido dizer muita coisa à Paula. Eu faço questão de dizer à Paula que eu gosto muito dela, que eu sinto a falta dela, que ela é uma pessoa extremamente atenta, extremamente ternurenta. Então ela sabe dessas coisas. Um beijinho, vim aqui deixar um beijinho. E a pergunta que eu pensei em fazer-te, Paula, é não tanto o conteúdo. Se tu pudesses fazer uma pergunta a alguém que já partiu, a um dos teus mortos, eu fiquei a pensar nisso. Que pergunta é que seria, não é? A quem é que tu farias uma pergunta se tu pudesses falar com um dos teus mortos? Era isso. Poeticamente, não precisa de ser nada pesado. Um beijinho no teu coração. Bom, acabamos de ouvir o poeta e escritor angolano Ondjaki, obrigado Ondjaki, que envia um beijo à Ana Paula Tavares e junta uma pergunta muito interessante e também ela poética para esta conversa. Se a Ana Paula pudesse fazer uma pergunta a um dos seus mortos, que pergunta seria e a quem faria essa pergunta? E já agora, tem algum grande arrependimento? Vamos ouvir a resposta na segunda parte desta conversa, onde haverá espaço para mais poesia, mais leituras, conhecermos as músicas que a acompanham e descobrirmos o que a idade lhe tem ensinado, que sonhos ainda tem por cumprir e a que livros e poemas regressa sempre mais. Tudo para ouvirem na segunda parte desta conversa. Boas escutas.